2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dia de Reflexão aqui no MyGig. Eu sou o José Paiva e já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva e Maria Escaja. João Maria Joné não está entre nós porque foi para a África do Sul. Se morreu. É isso. Parece que morreu. Ele sempre diz que não está entre nós. Mas eu sinto que às vezes precisamos de começar o podcast de forma mais Se dramática. tu tens o azar de dizer já não está entre nós. Já não está. Ele está. Está é longe, foi para a África do Sul. Não sei fazer o quê. Teme-se até que tenha fugido, não é? Nós tínhamos essa teoria. Eu de manhã estava a correr. Pois. Mas também ele diz que aquilo pode ser num sítio qualquer. Aquilo pode ser em Cascais. Não sei, não lhe perguntei. Ele estava a correr com uma montanha atrás e água. Ele não sabe que não correu bem a João Rendeiro. Foi à África do Sul, não foi? Foi. Foi. Eu acho que sim, mas eu acho que o João Rendeiro estava preso. Pois. O João está em liberdade. Mas calma, quantos dias é que ele vai ficar? Pode ainda ser preso. Por causa dos 4, se calhar não, eu não vi o Joné ser preso. E quem é que via já agora? Agora também... Não, dos 4, se calhar eu. Eu era o primeiro a ir. Acho que era eu. É? Qual crime? Isso era... Essa é a parte Não sei, dá-me aí o Código Penal que eu digo-te já em quais é que me enquadres. Eu, por acaso, Não. uma vez, também, agora estás a falar do Código Penal, vou contar aqui uma história muito rápida. É o café, no fundo o café É o pode café, ser sim. isto. Não, já agora, vamos ao café, eu já conto a história, está bem? Então vamos lá ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Como eu estava a dizer, ainda bem que se aguentaram aí no nosso pequeníssimo intervalo, queria contar uma história sobre a minha viagem a São Tomé e Príncipe, que eu esqueci-me da carteira. Estamos a falar de África, que esqueci-me da carteira em casa e fui parado pela polícia, em São Tomé e Príncipe. E o senhor pediu-me dinheiro, pronto. E só que sacou de um livrinho que era o Código Penal lá do sítio. Código Penal não, mas o Código da Estrada, que eu nunca percebi se era. E depois eu devo dizer que menti em relação ao dinheiro que tinha e dei-lhe menos, porque ele queria muito mais e porque eu não podia andar sem carta. Mas depois vi um caminhão cheio de gente a passar. Mas porquê é que aquele senhor? Tive que pagar, não fui buscar a minha carta e é isto. Não foste buscar a tua carta onde? A casa? Não. Pois, claro. Tu cometeste um crime, sabes? Sim, também. sim, cometi um crime, mas também foi fora de Portugal. Foste o passivo, não é? Mas repara, mas isso não tem... Afinal és tu que vais preso. Mas é o que eu estava a dizer. Sem carta, eu sou a digo já. pessoa mais problemática deste podcast. Só baralho um bocadinho porque modero, senão, meus amigos. Vocês têm alguma história de viagens assim? Reparem como eu criei um café do nada. Impressionante. Impressionante. Não está criado esse café. Eu acho que até era melhor irmos à questão lá do palco altar, mas... Se eu tenho alguma história de viagem assim, tipo, Sim. estar a cometer uma... Não. Eu sou muito Não cuidadosa. estou a dizer de viajar. ilegalidade. Estou a dizer uma história mais estranha, macabra. Primeiro, nunca fui parada pela polícia fora de Portugal. Sempre que fui parada pela polícia em Portugal, Eu não sei nunca, se posso dizer que o senhor é de polícia, mas ele mandou-me parar e eu parei na mesma. Tu não tens a certeza que o senhor Não, eu foi acho que polícia? era, mas não estava muito bem Mas não, identificado estava como ali a polícia. aldrabar Pá, podia turistas. ser. Eu parei na mesma. Sim, obviamente. Aliás, todos os turistas vão lá já ter fotografias com este polícia. É famoso o polícia. Tirando eu. É. O Olha, gajo dei-lhe que menos aldraba. Curiosamente, para quem ouve este podcast há muitos anos, dei-lhe menos do que 15 paus. Pronto, mas também não esperávamos outra coisa de ti, não é? Verdade. Quer dizer, não pagas mais de 15 para ir a um concerto, mas Ora pagavas bem. mais de 15 para não ir a lado nenhum, para subornar o polícia. Pronto, não tem histórias engraçadinhas. Eu queria Tinha que começar isto pensar com, um bocado, não com algum humor. Não, mas eu não tinha que Nós pensar. até estávamos a falar sobre isto no carro. Sim, não era? era, mas não sei. Sobre o quê? Não sei. Sobre- Sobre viagens assim mais exóticas. Não. Está bem. Não era bem disso que estávamos a falar. Estávamos, se calhar não estávamos a ouvir. Vamos conversar sobre o altar-palco, lá o que é outro tema muito importante. Porque tu é que, se calhar, Maria, podes dar-nos melhor o contexto. O contexto é que a Filipa Roseta, em reunião da Assembleia, a Filipa Roseta, vereadora, em reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, disse que o altar-palco era a nossa Torre Eiffel. Ok. Não temos nenhuma. Isso é interessante. Eu perguntava-lhe logo, então, senhora vereadora, o que é o nosso Arco do Triunfo? Mas eu posso Eu podia dizer o Arco da Rua Augusta, por exemplo. posso dar O Arco do Cego. Repara, mais contexto. o que ela quer dizer com aquilo? Espera. É aquela coisa emblemática. Sim, mas o que eu saiba, o altar-palco não pode... Não é
assim tão alto. A questão é que a Torre Eiffel... Comparou a infraestrutura à Torre Eiffel enquanto símbolo da cidade. Certo. Não melhorou, pois não? Não melhorou em nada. Nada. Não, mas- Ela até podia dizer que, de igual forma, a Torre Eiffel era um porta-publicidade apenas para uma exposição mundial e aquilo depois era para ir toda a vida. Vocês sabiam isso ou não? Do quê? Da Torre Eiffel? Aquilo era só um andaime. Não fazia ideia. Era para ser desmontado depois. Aquilo teve publicidade da Citroën. Mas depois, lá está. Nesse aspecto, é que ela pode ter alguma razão. Entre aspas, não é? Ou seja, fizeram aquilo para desmontar depois e alguém disse, mas afinal isto é muito bonito, vamos deixar estar. Sim, então- mas imagina, tipo, nenhum turista vem a Lisboa e que se só tiver 3 horas para passar cá, o que vai ver é o parque. é que ainda por cima Mas é mesmo longe. tenha 30 dias. O altar palco. Ninguém Pois. mesmo tenha 30 dias. Palco. Eu fujo do altar palco. Eu já não vou a Paris há muitos anos, mas que eu saiba, a Torre Eiffel é relativamente fácil de lá chegar. O altar E vê-se palco- bem. Exato, o Vê-se altar bem. palco é chato. Imagina as influencers a tirarem fotografias num hotel com vista para o palco. Altar palco. Exato. Palco, altar. Que altura tem? E já agora, qual é o símbolo de Lisboa? Tem várias, não é? Não tem assim nenhuma coisa Mas muito. o principal. O que tens mais naqueles postais e tudo isso, tens um que é, curiosamente, também da Eiffel, que Tens é o elevador de Santa Justa. A ponte é um símbolo? É. A ponte, Qual ponto? a 25 de Abril. Eu confesso, depois, quando são aquelas coisas que são que cá igual noutros sítios, o Cristo Rei, a ponte, essas coisas, Panteão. um bocado- Panteão. Pois há muitos monumentos, isto é uma cidade muito histórica. O Arco da verdade. Rua Augusta. Agora, acho um bocado ridículo, de facto, acho que não tem qualquer tipo de comparação. Eu nem percebo porque o altar tem assim uma arquitetura tão... Porque falamos sempre de coisas emblemáticas de um ponto de vista da... Não, eu não, na minha opinião, Como é que ainda não estamos- sou crítica de arquitetura, mas não é uma obra da minha Eu ia jurar que preferência. o altar palco já estava arrumado numa armazém qualquer, todo desmontado, e ainda O palco em si está, a estrutura, aquela pala é que não. E é isso que é a nossa coisa emblemática, Pelos que toda a gente vistos, vem em pelos charters. Bem. Sendo que aquilo não serve para nada, aliás, aquilo no Rock in Rio tinha por baixo, ao contrário do que se acreditou, pois. não eram casas de banho, Era também, uma tinha uma experiência, exposição, não é? tinha uma experiência imersiva. E dos agora é tudo 20 experiências anos imersivas. do Rock in Rio, à qual eu não fui. Para Mas mim, o não sei símbolo dizer de Lisboa é aquela estátua que parece um pênis. Cotileiro. Sim. No Parque Eduardo Que VII. já se teve que tapar e tudo. Marquês por causa de do Papa. Pombal, Tapou-se Quando o Benfica tapou-se ganha. Tapou-se com o tapou-se pênis do cotileiro. por causa do... Tapou-se o cotileiro. É Sim, verdade. senhora. Ah. Aliás, Se isto é admissível, taparem o pênis. tapou-se ou retirou-se. Não, O não, plano- não, Não, não. retirar é Mas o chato. plano era retirar. Poça. Não, mas tapou-se com a festa Depois eu lembro-me de passar lá. Com um mega preservativo. Olha, está encerrado o café, não é? E Tá, este Nitidamente não sim, tínhamos nada este para dizer sim sobre este tema. qualifica-se. Tentámos, é assim, tentámos. Este está na corrida, está muito bem qualificado na corrida para ser um É que dos isto- piores cafés que O já que tu tivemos achas neste estranho é que nós podcast. estamos já na Silly Season, não é? Mas, Como de se facto, nota. Não há Silly Season este ano. Não, nós sabes- estamos a criá-la. Já sabes que eu tenho a teoria de que a Silly Season há muitos anos que são 365 dias por ano. Portanto, Pois. essa ideia de que há um período específico para estas coisas, isso aí já foi chão que Pronto, deu. é sillier season. Talvez. Pronto, Muito no máximo é isso. So British. Não. Vamos então. It's very American. American. Very American. Vamos então à nossa reflexão em bom português. Vamos refletir. Donald Trump levou um tiro na orelha. Podia ter sido na cabeça, podia estar morto. Ele diz que foi um milagre. Vamos então analisar as consequências para a próxima eleição nos Estados Unidos da América. Curiosamente, hoje vamos falar, não vamos falar com a pessoa que gosta verdadeiramente de discutir estas coisas, portanto, Johnny Embrulha. Zé Pedro Silva, Trump disse que foi um milagre, toda a gente disse que aquilo foi um ataque vil, um ataque terrorista, o que lhe queiram chamar, mas de repente já há um site de doações do Trump que diz: não tenho medo, sempre vos amarei para me apoiarem. Aquelas fotografias são, gostes ou não de Trump, completamente icónicas, acho que vão perdurar durante muito tempo, daquelas imagens que se vê dos presidentes quando há estas coisas. Que impacto, ou se, não é que impacto, é se tu achas que isto ajuda a reforçar a tua teoria de que, bom, isto ainda ficou mais fácil para Donald Trump. Ou não podemos ter a conversa nestes casos. Mostra, de facto, que os Estados Unidos está completamente partidinho ao meio, cheio de violência à espreita. Eu não vi o caso por esse ângulo. Que há violência, claro que sim. Aliás, a questão é, quando se começou nas primeiras horas a falar daquela questão da polarização política, do ódio,
Eu confesso que aí é que tenho as minhas dúvidas, por uma razão muito simples. Nós, se formos ver os registros, ou se tivermos uma análise histórica rápida, nós não estamos nem pouco mais ou menos num período global, não falo só dos Estados Unidos, nós estamos nem pouco mais ou menos num período global que seja mais violento em termos de crimes políticos do que noutros anos. E na Europa. Na Europa, recentemente, o primeiro-ministro da Eslováquia levou 3 baladas, ou 2, já não sei, mas eu referia-me à história, ainda mais, portanto, eu acho que ficou-se tudo muito histérico com um acontecimento que nem pouco mais ou menos se pode dizer que não é de uma gravidade extraordinária. Eu, aliás, estava a assistir àquilo. As primeiras notícias são ridículas. As primeiras notícias no imediato, ou seja, quando ele está a sair do palco já com a orelha, as primeiras notícias diziam que ele tinha caído e que se tinha cortado. O imediatismo da informação produziu ali uma série de... E aquilo nem é necessário, ninguém quer contra-informação. Aquilo, no fundo, querem ser os primeiros. E, portanto, era um conjunto de parados. Qualquer pessoa que visse os primeiros vídeos e que começaram logo a aparecer percebia que, como é evidente, aquilo não era uma coisa tão simples como uma queda no palco, nem pouco mais ou menos. E não percebo como é que quem fez essas notícias não tinha percebido. Agora, depois há um grande histerismo. Qual é que é o histerismo, na minha opinião? Porque há logo teorias da conspiração, há logo a polarização e o ódio, há logo uma série de coisas. Nós estamos nos Estados Unidos. Nós concretamente não. Mas eles estão nos Estados Unidos, onde jovens como este, com esta espingarda, entram em escolas e matam crianças. Eu, apesar de tudo, acho que um político é um alvo muito mais natural. Os políticos sempre foram alvos, não é? Qualquer figura pública, sim, os atores, infelizmente qualquer pessoa, não é? Certo. Mas há alvos mais naturais do que outros. Portanto, eu olhei para isto um bocado mais neste contexto. Eu gostava de saber quantas vezes é que os serviços secretos já não impediram coisas destas, já não apanharam nas imediações um maluco destes com uma arma. Portanto, neste caso foi uma falha de segurança, mas evidente, óbvia. Eu não sou especialista, tenho que admitir que hoje em dia... mas acho que não é preciso. Estava a olhar para aquilo, na própria madrugada, eu estava a olhar para aquilo, mesmo para um lei, quer dizer, quando tira um homem de lá, não há uma única proteção, vai um agente secreto com a mãozinha assim por cima, como se estivesse a tapar o sol. Não é, pela palavra certa, não é estranho, mas é um bocado... Há a questão do outro telhado, já li muitíssimo sobre o assunto e já percebi a explicação, é porque eles têm perímetros e os serviços secretos estão nu, e aquele era o da polícia local, e a polícia local, por isso, simplesmente não guardou bem o telhado. Mas assim se percebe que qualquer falha de segurança pode dar origem a isto. Mas foi um maluco, como infelizmente naquele país, o maluco está em todo lado, mas o acesso às armas é que não é o mesmo. Sim, pronto, e com espingardas daquelas. Portanto, é um problema que os Estados Unidos têm e que tiveram este resultado. Aquelas extrapolações políticas. Volto a dizer, para mim, eu penso sempre mais nisto, quer dizer, quando se assiste a massacres nas escolas e são com uma frequência absolutamente inadmissível, quer dizer, já seria inadmissível, mas nos Estados Unidos é o que sabemos, olhamos para isto e fazemos outra leitura que não só um chanfrado. É uma tentativa de leituras políticas. Ontem ouvia uma senadora republicana a dizer, a criticar os jornalistas, que vocês é que fizeram isto, vocês é que tinham aquele um demónio. Eu volto a dizer, que eu saiba, não fui fazer uma análise estatística histórica, mas em matéria de crimes políticos não estamos num período assim tão duro. Há acontecimentos destes, houve o da Eslováquia, houve agora o Trump, pode acontecer uma falha que tenha um resultado, um desfecho pior, pelo menos para o alvo principal, porque neste caso também... Talvez a grande diferença sejam as redes sociais. As redes sociais, o ódio é o mesmo. A questão das redes sociais é que polarizam muito mais e só manifestam muito mais. Claro, 99% das pessoas que estão nas redes sociais, se não houvesse redes sociais, ninguém as ouvia. Ouviam-nos num café. Porque eles entravam para tomar um café de manhã e diziam, estes são malucos. Olha, nós próprios. Pronto, exatamente. Portanto, esse é o ponto hoje em dia. As pessoas dizem, está tudo muito polarizado e muito ódio. E tu, noutros tempos, quando as pessoas não tinham, funciona um bocado como uma válvula de escape. As pessoas poderem ir para a internet, dizer que este é aquele, que o outro... É uma válvula de escape. O que é que acontecia noutros tempos? Pelo menos havia muito mais registro de formação de grupos clandestinos. Porque as pessoas tinham que se juntar. E aí começavam. O que é uma rede social? As pessoas estão todas juntas a dizer as suas coisas. Quando se formavam numa garagem à noite, quando se juntavam numa garagem à noite para conspirar contra, neste caso, o poder, ou uma facção, ou seja o que for, depois evoluíam muito facilmente para o crime, não é? Porque era o golpe de Estado. Sim, só que agora essa mensagem desses grupos que estás a falar chegam muito mais rapidamente a muito mais gente. Era o golpe de Estado. Com as redes sociais. Certo, mas não há nada que nos indique, e não é por causa deste piercing que fizeram ao Trump, nada nos indica que esteja mais violento.
Repara, eu acho que isto, por isso é que eu vejo este caso como mais um chanfrado, como naquele país aos pontapés com acesso a armas deste calibre, e que eu acho que se tivesse ido lá Biden, não sei se ele não teria feito o mesmo. Eu acho que há ali zero política. Zero política, acho que é uma pessoa desequilibrada, um país que não tem capacidade enfim, de alguma forma resolver este problema que tem, já para não falar agora de outros drogas, mas enfim, não era o caso deste, com acesso a armas de calibre de guerra. E portanto ali há uma oportunidade e que tentam matar um presidente, mas há uma coisa política, foi o ódio, foi alguma coisa que leu no Twitter. Eu não me parece. Maria, isto é mais um dia normal na América ou é o resumo do que se tem passado desde que Trump anunciou que iam tentar um segundo mandato? Infelizmente isto é um dia normal na América. Aliás, como o Zé Pedro estava a dizer, há poucos dias nos Estados Unidos em que não haja um maluco com uma arma a atirar sobre alguém. A diferença aqui é que foi sobre um candidato à presidência da República. Da República. Das bananas. Dos Estados Unidos. À presidência. Em primeiro lugar, eu queria repudiar qualquer atentados no geral e no qual se inclui este, apesar de Trump ser uma pessoa. Não, atentado de pudor pode ser. Também vou repudiar atentados ao pudor. Mas neste caso, atentados à vida de alguém são sempre repudiáveis, mesmo quando são contra uma das pessoas que eu mais abomino na política internacional. Por outro lado, não deixa de ser algo curioso que uma pessoa que fomenta tanta violência e que fomenta um ataque ao Capitólio quando não ganhou uma eleição seja o próprio alvo de um ataque. E acho que isso é uma reflexão que o próprio Trump poderia fazer, duvido muito que a faça. Foi uma falha de segurança brutal. Nem percebo bem como é que uma coisa destas acontece, sabendo sabendo do acesso a armas que qualquer cidadão americano, ou praticamente qualquer cidadão americano tem. Não percebo como é que numa eleição tão disputada e numa altura em que Trump está em crescendo, em que o candidato democrata se prova cada vez mais impossível de eleger, como é que há uma falha de segurança destas que permite que uma pessoa chegue ao ponto de disparar sobre um candidato à presidência? É estranhíssimo. Não quero com isto dizer que foi encenado, até achei isso no início, quando li as primeiras notícias já mudei a minha opinião. Acho difícil que tenha sido. Era ousado ser encenado. Neste caso era ousado. É um bocadinho diferente da facada do Bolsonaro, não é? A envolvência é um bocadinho diferente. Por outro lado, Mas vocês não, desculpa só interromper, mas não se acha normal que um candidato também como o Bolsonaro leve uma facada numa multidão? Eu só não percebo uma coisa, nós dizemos sempre uma coisa, dizemos sempre que há um risco tremendo para estas pessoas, para estas e até para cá em Portugal. Não estou a falar da facada em abstrato, estou a falar daquela facada em específico, tudo aquilo foi muito esquisito. Mas o homem foi operado aos intestinos que estavam todos rasgados no hospital. A minha pergunta é, há 30, 40, 50, 60 pessoas cúmplices de uma encenação? Porque chega lá um médico e diz, olha, o homem não foi operado a nada. Não sei, eu tenho um bocado. Eu posso ser ingênuo. Acho que um bocado claro o que é que aconteceu, mas isto é uma coisa de percepção nossa. Mas eu acho que, de facto, um político levar uma facada no meio de uma multidão é possível. Aliás, por isso é que há tanta segurança, não é? E levar um palácio nos Estados Unidos também, por isso é que também há tanta segurança. Esta cena do ataque é uma fórmula usada por esta direita mais popular, mais populista e radical, aliás. Viu-se André Ventura a tentar copiar os ataques quando foi agredido e depois afinal eram caixas de pastilhas, quando estavam a disparar sobre a caravana dele e afinal eram motas. Quer dizer, isto é uma fórmula que se tenta usar para a vitimização e para colher simpatias. Neste caso, não acho que tenha sido o que aconteceu. Por outro lado, tenho visto os Estados Unidos já estão muito divididos e já muita gente fala na possibilidade de uma guerra civil depois das eleições de novembro, e, inclusivamente pessoas bastante informadas e bastante conscientes do que é a política daquele país. Mas tenho visto várias pessoas, tenho visto uma divisão de quem acredita que isto foi encenado
quem odeia o Trump e queria que ele tivesse morrido, e quem é apoiante do Trump e de repente... Ele é um mártir. Ele é quase um mártir, não é? Mas quase, agora, não é? neste momento, acho que está totalmente feito para ser. Acho que isto não traz nada, como é lógico, não é? Isto não traz nada de bom para uma eleição que já não era muito boa. Em último lugar, o que eu queria dizer sobre isto é que talvez esteja na altura do Partido Republicano e dos seus dirigentes e do seu líder olharem para o problema efetivo de armas que existe nos Estados Unidos e se calhar avançarem com políticas de controle de armas mais fortes. Toda a gente sabe que a NRA tem um poder brutal sobre especialmente o Partido Republicano, sobre os democratas também, não vamos ser ingênuos, mas especialmente sobre o Partido Republicano. E eu sei que desde muito novos lhes é incutido que o ter uma arma significa que te podes defender quando invadem a tua propriedade ou invadem o teu país, né? Um bocado um rescaldo da Segunda Guerra e da ideia de que se os japoneses entrarem nós estamos todos prontos para nos defender e não nos invadem e não nos atacam. E já tive esta conversa inclusivamente com amigos meus americanos democratas, que é tipo, sim, mas as armas é muito importante porque imagina que alguém nos invade. Tipo, nós não temos nada parecido cá. Assim, uma coisa que os outros países olhem e digam, uma coisa cultural. Não, até porque nós não somos tontos. Mas, em muita coisa somos mas não somos uma coisa equiparável aos tontos. Estados Unidos, poder-se usar armas como quiserem. Cá não temos nada assim. Temos muitas coisas bizarras, mas estou a pensar numa que um estrangeiro qualquer dia, aqueles portugueses realmente... Não temos, até porque e mais nenhum país tem desta forma, e vê-se a diferença de mortes e acidentes com armas dos Estados Unidos para o resto do mundo, não é? Sim, mas aquilo que tu dizes é preciso fazer alguma coisa, já há quantos anos é que não se tem essa conversa, não é? Tem-se esta conversa há muito tempo, os republicanos tentam sempre travá-la, mas se calhar agora que isto atinge um deles e o líder deles, se calhar podiam começar a pensar que talvez fosse boa ideia que as pessoas não tivessem acesso a assault rifles desta forma tão básica. Eu lembro-me de ir ao Walmart e de haver uma secção onde se vendem armas, lembro-me... Quanto é que custava? Não te sei dizer. Mas era uma coisa cara ou não, tipo $50? Aí sim. Uau. 50, 100. 50 talvez esteja barato mais. Não sei, não me lembro. Não me lembro porque sempre foi uma coisa... Qual é o critério? Até uma criança pode comprar ou não? Não. Varia também. Varia de estado para estado. Sim, numa loja dessas, num Walmart da vida... Queria só dizer que este podcast não faz a apologia do uso das armas. Continua. Antes, pelo contrário, eu faço a apologia do não uso das armas. Depende do estado e também depende do nível de segurança. Num Walmart não podes entrar e comprar uma arma sem entregares todos os documentos que são necessários e a avaliação psiquiátrica, não sei o quê. Mas há outros sítios que sim. Como é lógico, como tudo na vida, há sítios onde se compra uma arma sem no questions asked, não é? Sem ninguém fazer nenhuma pergunta. Mas é muito impressionante. Eu lembro-me no Texas. No Texas então é mesmo impressionante porque é tipo uma loja de bandeiras, uma espécie de autoestrada, uma loja de bandeiras, uma loja de botas, uma loja de chapéus e uma loja de armas. É o kit completo, está pronto para o carnaval. Vais lá e compras, e lojas de armas estamos a falar de, não vende só um revólver, vende tudo. E quer dizer, os Estados Unidos já têm milhões de provas dadas de que a política deles de armas não protege os seus próprios cidadãos e se calhar está na altura de começarem a olhar para gun control muito seriamente para evitar que outros cenários destes aconteçam e para evitar também que continue a haver massacres dia sim, dia não naquele país. Uma última pergunta para os dois, que é como é que o Joe Biden e o Partido Democrata dão a volta a este tema, porque agora só se vai falar nisso nos próximos, diria, semanas, dias. Vai ser o tema. Não sei se vai. Eu até acho que não vai, porque nós estamos numa fase muito embrionária da coisa, não é? Nós não estamos sequer em campanha ainda. Eu acho que o acontecimento é um bocadinho desvalorizado daqui para a frente. Eu acho que
haverá com certeza um debate mais centrado, mas o debate também já estava uma desgraça, não é? Ou seja, Pois é isso. Até se falou de golfe. Portanto, o debate já não era propriamente elevado, nem interessante, nem aos aspectos. Nós tivemos agora eleições do Reino Unido e percebemos que é um confronto de ideias, não é? Diferentes e tudo isso, e nos Estados Unidos não há qualquer confronto de ideias. Tu és um maluco, tu és um mentiroso, tu és isto, tu estás velho, tu estás sempre a dormir, é isto, o tempo todo. E é um escândalo, porque os Estados Unidos são os Estados Unidos, não são a Guatemala. É perigoso e é um escândalo. Mas contra a Guatemala. A dimensão não é os Estados Unidos, a relevância internacional, lamento imenso, até não tenho nada contra, tenho a favor, gostava que fossem eles. Mas portanto, é escandaloso, não é? Que um país com esta relevância no plano internacional, sobretudo cá para os nossos interesses, países que defendem as democracias e a liberdade, é um completo escândalo que esteja entre a espada e a parede com dois incapazes, eu não acho que seja só um. E, portanto, o debate agora pode ser centrar um bocadinho mais todos nestas questões dos ódios e dos não ódios, daquelas coisas. A tendência de toda a gente é sempre dizer que os republicanos e a direita que é sempre violenta e dura e tudo isso. Eu nos Estados Unidos eu vejo de parte a parte. Mesmo Joe Biden, a defesa que tem da sua condição, que não é a melhor, é mostrar ser agressivo e anda a chamar os nomes todos a Trump. Loser. Diz que o Trump é um loser. Acho que estavas a chamar loser às vezes. Não, eu estava-me a lembrar dele. Chama-lhe tudo. Portanto, a forma que Biden encontrou para mostrar que é capaz de vencer Trump é ser parecido com ele. E portanto, isso para mim é mais uma asneira. O que eu acho, sinceramente, se eles fizerem essa reflexão nos próximos tempos nos Estados Unidos, em termos de debate político, ainda há pouco eu dizia que não me parece que para este acontecimento em concreto tenha tido alguma relevância a questão política. Atribui-se só um desequilíbrio de um jovem problemático vítima de bullying, pelo menos dizem os seus amigos que ele sofria muito bullying, e portanto num ato deslocado com uma arma em casa comprada pelo pai. Também sofri de bullying e nunca me passou pela cabeça chegar à escola e matar os meus colegas. Certo. Chamavam-me cabeça de pastel de nata todos os dias e nunca me passou pela cabeça. Está bem, mas a cabeça de pastel de nata tinha o cabelo cortado. Mas espera, mas a tua cabeça de sábado doce ou... Eia! Porque eu tinha um corte de cabelo muito mau. Mas como assim? Parecido com um pastel de nata? E parecia um pastel de nata ao contrário. Epá, ok. Bom, entre outras coisas que me chamavam. Eu isso não te chamava, mas era gajo para de manhã chegar lá e pôr-te um bocado de canela naquela do... Não, isso nunca aconteceu. Sim. E outras coisas, entre outras coisas, que já não me lembro. Esta lembro-me que esta ficou. Mas fazia um fila. Depois às tantas, sim, para me comerem com uma colher. Esta ficou porque, quer dizer, depois passados uns anos tornou-se caricato, não é? Um insulto ser cabeça de pastel de nata. Mas isto era uma justificação que usavam para não me deixar jogar ao futebol da consequência. Mas nunca me passou pela cabeça chegar lá e arriar, nem arriar. Mas se estivesse nos Estados Unidos, se calhar sim. Essa que é a questão. O José Paiva também foi vítima de bullying, ele era a cabeça de brioche. Mas o ponto é este. A cabeça para onde for. Eu não acredito, nunca o fiz aqui. E agora ele vai começar e não vou conseguir. Pronto. Não, vai ser difícil. Olha este. Mas vamos lá. Nós não podemos ver as coisas pelas nossas. É um bar em gravar, olha, isto nunca tinha acontecido em direto. Nós não, de nada, amigos, de nada. Eu acho que nós não podemos ver as cenas por nós próprios. Repara, muita gente é vítima de bullying, como é evidente. O que disseram aqueles amigos dele é que eram. O que é que eles dizem? Era problemático, era vítima de bullying, sabia-se que era um caso, entre eles falava-se. E isto, obviamente, que há muita gente que tem resistência e que conheço muitos casos e que ultrapassaram isso e que tiveram essa força. Mas há quem não tenha. E, obviamente, que as pessoas, quando são postas de lado pela sociedade e quando começam. Ou seja, tu não podes dizer assim, eu também fui vítima e não matei ninguém. Certo, mas quando as pessoas. Mas olha, havia um rapaz na nossa turma que era vítima de bullying. Praticamente toda a gente, da turma toda, menos eu e a Mariana Monteiro. Nós não nos fazíamos bullying, mas o resto da turma fazia toda. E ele hoje em dia é uma pessoa funcional e trabalha tipo na Accenture ou assim, tipo não virou. Maria Esqueja, não foi matar o Maria Esqueja que as pessoas vão ser assim. Não matou o Marcelo Rebelo de Sousa. Mas Maria Esqueja, mas vamos lá uma coisa. Eu já volto a dizer, nós não podemos ver pelos casos que nós conhecemos por uma razão simples. Se vamos por aí, então também não temos que exigir ao Estado políticas de saúde mental. Porquê? Porque há muita gente que tem desequilíbrios. Não, mas lá está um dos problemas dos Estados Unidos. Tu não tens políticas de saúde mental. Pronto. Então neste caso. E tens muitos miúdos marginalizados e irritados e revoltados e depois não tens um sistema que os apoie e que os reintegre e que os ajude a ultrapassar isso. Pronto, mas claro que isso dá. Então, mas como tu vês, mas agora usa o teu argumento, que é, mas há muitos casos de pessoas que também foram vítimas e não foi aconteceu nada.
É esse mesmo o ponto. É claro que não se pode ver essas coisas pelos nossos próprios casos e pelos casos que nós conhecemos. Ou seja, Está bem, mas eu quis contar que me chamavam cabeça pensada. Não, isso eu adorei, sim, foi ótimo. Não voltem, vá lá. Mas, portanto, acho que o debate agora poderia ser um bocado este. Não querendo com isto dizer que eu sou sã mentalmente, atenção. Sim, há bocado eu estava a dizer que não Querendo, tinha chegado não- afetada. Eu não quis dizer nada. Eu não disse nada. Eu não quis dizer nada. Ela chegou lá sozinha. Eu não quis dizer nada que ainda enervava a cabeça do pastel de nata. Sabemos que não Vou sai. ter que uma levar isto à arma do terapia. Walmart. Vou ter que levar isto à terapia. Mas para concluir, eu acho só isto. A Maria Escar já há bocado utilizou, quando falamos desta coisa da polarização, acho que as pessoas utilizam um argumento que é aquele tal que eu critico. Claro. Não, obviamente, então, mas é por isso que nos pagam, sabe? Ou seja, há aqui uma questão que é, o que é que a Maria Escar já disse foi, há quem diga que Trump ganhando o país pode generar uma guerra civil. Isso foi dito há 4 anos. Há 8. Não, mas tiveste aquilo do Capitólio. Não deixa de ser. Não podemos desprezar o que aconteceu. Não podes. Eu sei que o país não foi abaixo, mas... Não podes desprezar o que aconteceu, como é evidente, o dia 6 de janeiro é da maior gravidade. Há uma questão muito simples, que é um tirano e um ditador e um autocrata, durante 4 anos, têm a capacidade de perseguir politicamente, eliminar adversários. Eu não considero... Trump é aquilo que é. Eu não sou propriamente um fã daquele homem, nem pouco mais ou menos. É um conservador, retrógrado, uma fraca inteligência, pouco sério, desonesto. Acho isso tudo. Era incapaz de votar em Donald Trump. Mas eu não embarquei naquelas coisas de que é um fascista que vai mudar isto tudo. E já dizia, na primeira eleição dele, que os Estados Unidos são uma democracia em que eu tenho que confiar. Porque tem vários mecanismos. E assim foi. Naquele último dia ele não aceita um resultado eleitoral, o que é, como é evidente, um sinal antidemocrático, não há a menor das dúvidas, e com uma multidão que é aquela que apoia estas políticas, são os conservadores, brutamontes e matarruanos, invadem aquilo, e o Trump tem ali uma responsabilidade, como é evidente, não porque deu ordem nenhuma para avançar, mas porque incitou. E esta é agora a questão que se tem que ver em tribunal. Mas está-se permanentemente nesta... Já na altura se dizia, o país vai entrar em guerra civil, vai haver perseguição a pessoas... A verdade é que não ocorreu. Mas por não ter acontecido uma vez, não quer dizer que não aconteceu. É na próxima, é sempre isto, é sempre na próxima. Porquê que achas que nesta é que vai acontecer? Não estou a dizer Não que é acho que que vai, nesta é que mas- vai acontecer. mas isto é Acho que que as leva aos coisas estão republicanos muito a mais vitimização. extremadas. Não, mas espera, mas tu falaste, que- tu tinhas dito que já tinhas falado com algumas pessoas e isso é sempre algo mais interessante do que... Sim, eu Qual acho é a que... sensação das pessoas? Porque estamos a falar de sensações, no fundo, neste momento. Como é não podemos lógico, falar também, mais do que nós isso. também às vezes dizemos aqui coisas que achamos que vão acontecer e não acontecem. Algumas delas, graças a Deus, outras com muita pena minha. Exato. Não a Guerra Civil não teria pena nenhuma se não acontecesse. Estou a passar estou a passar o que me têm passado. Certo. Os meus Mas eu não amigos tenho isso ou conhecidos de amigos que vivem lá, que é, as pessoas sentem que há um clima muito crispado, muito quase bélico de pegarem armas que eles têm e ir para a rua matar os outros. E porquê? Porque veio... Acho que estará, sempre veio ainda estará mais do que nunca. Porque veio o candidato Assim, republicano... não acontece até o dia que acontece, como tudo na vida, não é? Vem o candidato republicano como aquela ameaça ao seu país e tudo isso. E estas são as dúvidas que eu tenho, porque nós temos que aceitar. E às vezes são estes fenómenos que de facto radicalizam projetos políticos. Porque aquela facção depois tem que se fortalecer de alguma forma, porque começam a achar que são vítimas disto e daquilo e tudo isso, e dos mainstreams e não sei o quê. Mas nós temos que aceitar que pode haver... Isto é liberdade e é democracia. Nós temos que aceitar que pode haver pessoas que defendem políticas conservadoras, que não querem imigração, que são nacionalistas, desde que se respeitem os direitos fundamentais. E muitas vezes alguns projetos políticos não respeitam, mas falou-se na questão de Trump. Trump conseguiu ter aquela fotografia da criança na jaula. Uhum. A minha pergunta é, nós voltámos a ver fotografias na fronteira no tal muro, nunca mais voltámos a ver nada. Pode não haver separação de famílias, mas há outras situações muito desagradáveis. Portanto, as famílias continuam a ser separadas. Sim, mas as crianças em jaulas foram... É dissuasão. Eles fazem aquilo para as pessoas não tentarem porque têm esse risco. Mas, portanto, quando tu tinhas Trump, o presidente na Casa Branca está a dizer separem as crianças. E quando mantiveste políticas contra a imigração ilegal na administração de Biden... Mas sempre existiram. Mas tens relato de alguma desumanidade? Só há desumanidade em Trump. E é esta questão que, de facto, depois gera
Eu acho que as pessoas têm que ter noção de que... Eu não voto neles, mas estou a falar com um conservador de direita nacionalista que é contra a imigração. Ele tem direito à opinião dele. Eu posso dizer assim, mas essa opinião é um absurdo, é retrógrada, é contra a evolução. Mas aí estás a colocar Donald Trump num lugar do Partido Republicano ou de uma pessoa conservadora que ele não é, não é? Ele disse coisas e teve intenções, nem que seja só de dizer, que veio furar completamente até com o próprio Partido Republicano. Não, Flávio, eu lembro-me durante a pandemia, mas ele é escolhido pelos republicanos. Não, eu sei, mas o próprio rapaz que disparou sobre ele está registado como republicano. Eu acho que ele está registado como nada. Falou-se de uma coisa destas, mas depois eu acho que era zero política. O discurso dele não só promoveu este clima, como se calhar fez com que os democratas também fossem atrás desse discurso, que é o que às vezes o que nós falamos aqui do André Ventura, de outros partidos a ter... O próprio vice-presidente que agora foi anunciado é uma casa desses, porque disse que ele era o Hitler da América. Sim. Não disse assim, mas disse parecido, e depois entretanto converteu-se, porque o poder é daquelas coisas. O Donald Trump deu, espero não estar errado no que vou dizer, mas eu lembro-me, houve aí um massacre de umas crianças e houve numa escola. E houve um tipo muito conhecido do YouTube que disse que aquilo era uma teoria da conspiração. E isso tornou-se uma cena com Donald Trump, não é? De tu desmentires e das não-verdades. Sim. Ou seja, num sentido mais lato, ele aumentou esse clima. Não, ele fomenta imensa a dúvida sobre a verdade e o questionamento da verdade, efetivamente. Não, eu acho que isso ajuda a tudo. Eu percebo o que dizes, que os Estados Unidos... Aliás, eu ainda lembro do Johnny dizer uma coisa... que até é interessante puxar para a conversa, que é nós devíamos aprender com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos conseguiram integrar muito bem os imigrantes. Por isso é que os Estados são tão diferentes, por isso é que há histórias de vida diferentes e por isso é que há também tantos problemas eventualmente. Mas por isso é que também é um país completamente diferente em termos da sua Constituição. Exato. Não, mas ou seja, por isso é que é um país tão diferente dentro do próprio país. E eu acho que o Donald Trump veio um bocadinho baralhar isso tudo. Não sei. Ressentimento Eu não estou a dizer... Eu coloco-me na posição de estar a defender que é uma chatice. Não, acho que esteja. Tu repara uma coisa. A democracia é isto. As pessoas têm as suas ideias. Tu dizes assim, a democracia não é poder existir mentiras. Trump no debate não fez mais nada senão mentiras e aquelas frases soltas. É um tipo básico como ele é. Eu insisto que era incapaz de votar em Donald Trump. Mas a questão não é essa. A questão, se vamos por mentiras na política, estamos um bocado feitos ao bife. Mas ele só exagerou nisso tudo. Deixa-me só dizer uma coisa. Os crimes de ódio aumentaram bastante, exponencialmente, depois de Trump ser eleito. Porque ao teres um presidente que legitima discurso de ódio, o discurso de ódio e os crimes de ódio aumentaram. Não tenho esses dados. Eu arranjo-os. Eu mando os dados. Por acaso, olha, não trouxe hoje aqui porque não pensei que fosse necessário. Mas sim, mas é verdade. São factos. É sempre essa ideia. Trump vai pôr a guerra civil, vai pôr os crimes de ódio, porque ele legitima. Não é uma ideia, Zé. É factual. Eu acho que a administração de Trump, a primeira administração de Trump, e estou a dizer a primeira porque eu tenho poucas dúvidas de facto que vai ser reeleito, lamentavelmente, mas Biden também não é a solução. Entre os dois eu escolheria Biden. Mas eu volto a insistir, está entre a espada e a parede. Os Estados Unidos têm ou é boi ou é vaca. Mas a questão não é essa. A questão é que a primeira, se nós recuarmos à primeira eleição de Trump, dizia-se isto, mas ao quadrado, que as pessoas seriam perseguidas, assassinadas, o apartheid, guerra civil, crimes políticos, perseguições, ditadura. E o meu ponto é este. O meu ponto é a administração de Trump a que nós assistimos. Não foi isso que aconteceu. Tem aquele 6 de janeiro. Porque eu acho que a questão do julgamento é outra, não é? Cada notícia diz sempre que o juiz foi escolhido por Donald Trump. Para além de não se ter a mínima noção de como é que funciona, como é que o ordenamento jurídico norte-americano, é esta ideia de que são todos cúmplices. A quantidade de gente naquele país que é um mero capacho de Donald Trump, até juízes. E isto é que me enerva um bocado. Há uma juíza que faz um voto agora na decisão do Supremo em que explica, eu li isto de um constitucionalista que percebe da legislação do ordenamento norte-americano como ninguém. Ele diz que a juíza dá a explicação de que é melhor ser assim para poder existir alguma responsabilização, porque se formos por outro lado é completamente impossível. Mas a leitura que está cá para fora é o quê? Os juízes escolhidos por Donald Trump deram-lhe imunidade para ele se safar. Ou seja, quando tu falas de mentiras e da desinformação, o que é que isto é?
O que é que isto é? Se tu lês um constitucionalista a explicar que uma das juízas escolhida por Donald Trump dá uma explicação em que se tem que ir por um lado, pelo lado em que estava instaurado o processo não tinha qualquer probabilidade de sucesso e que, portanto, arranja ali isto pode-se pesquisar, isto é um constitucionalista que escreve do Expresso. Um extenso artigo sobre a decisão do Supremo. Portanto, os especialistas dizem isto, mas a leitura que se faz é os juízes estão todos feitos por Trump. O que é permitido hoje em dia não é só do lado de Trump, é do outro lado que está contra. Ou seja, mas isto não é desinformação, isto não é mentira. Cada coisa que sai a dizer assim... Eu acho que na época dele é que abriu porta... Eu hoje ouvi no rádio, se não foi hoje, foi ontem. Se não foi hoje, foi ontem. Hoje ouvi no rádio, o jornalista, o pivô, lançava a notícia como um juiz nomeado por Trump. Foi o período dele, a questão do aborto também, não é? Foi também do mandato dele que, em relação a direitos sociais, que o aborto reverteu. Ele pôs lá uns. Qual é? Agora estou esquecido. Aquele fogo toma. Sim, o verso. Sim, mas não sei. Roe versus Wade. Reversing Roe versus Claro que ele fez muito mais coisas. Mas nós não estamos a discutir as políticas. Porque agora o que eu dizia. Sobre isso, acho que se chama Reversing Roe. Era o que eu dizia, porque tu podes achar que as políticas de imigração dos conservadores são as piores do mundo e que vão dar cabo do teu país e, portanto, tens que as combater. A questão é, hoje em dia nem sequer se tolera que alguém as tenha. Eu sempre tive aqui, cá em Portugal, quando nós temos uma extrema-direita que é representada pelo Chega, eu sempre disse, e sempre defendi a tese do Partido Pária, eu se estivesse no lugar de Montenegro, estaria a fazer exatamente o mesmo que Montenegro está a fazer, que é não ligar ao Chega. Mas eu acho que eles têm perfeita legitimidade. Cada vez que ouvi falar em proibir o partido, no Tribunal Constitucional, eu sou completamente contra. Se fizerem uma petição contra a ilegalização do Chega, tal como se conhece hoje, não estou a dizer que não se pudesse radicalizar, mas até o CDS, até o PS, seja o que for, mas tal como o Chega existe hoje, eu assinava contra a ilegalização, porque isso é antidemocrático. Eu posso eu posso combater as ideias dele, mas esta ideia de que tu não podes dizer isto, os nacionalistas agora não param de crescer. Tens uma Constituição, não é? E onde é que é violada a Constituição? Na parte em que não permite partidos de índole fascista. Mas qual é a índole fascista do Chega? Não vamos ter esta conversa aqui neste tema agora. Não tens! Mas porque não tens. Começou-se a dizer não passarão. Ou racista ou whatever. Whatever, não há nenhum whatever nisto. Não podes ter partidos racistas. Então defendes a ilegalização do Chega? Defendo... O Tribunal Constitucional devia ilegalizar. Defendo que nunca deveria ter sido legalizado. Nunca. Portanto, leste os princípios da matriz ideológica? Acho que... As coisas têm que estar escritas, as pessoas têm que defender leis. Pronto, podemos um dia debater este assunto. Muito bem. Mas vamos falar de Portugal, precisamente, se não quiserem acrescentar mais nada sobre os Estados Unidos, porque debate do Estado da Nação, 100 dias deste governo, os partidos dizem que o país está estagnado, mais desigual, conformado, indefinido. Mas há até umas sondagens que dizem que este governo poderá estar a passar por um certo estado de graça. Maria Escaja, que avaliação fazes? De certeza que é muito positiva. Destes 100 dias de um governo que já se disse tudo e seu contrário, tem feito muita coisa, tem dado, ao que parece, muito dinheiro a muita gente, ou a prometer muito dinheiro a muita gente, com muitas medidas, de habitação às polícias. O que é que te parece, estes 100 dias? Achas que, pelo menos, se vão aguentar até ao final deste ano? Isso eu acho desde o início. Parece-me que têm prometido muito a quem já tem muito e se têm esquecido de quem tem menos ou de quem tem pouco, que é a maioria do país. O governo começou um bocadinho bambo, não foi? Ali um mês ou dois em que não se viu grande coisa, andou-se ali numas discussões. Exonerações também, não é? Sim. Começou. Não estou fascinada, não estou surpreendida. Até podia difícil, mas até podia ter sido surpreendida e pensar, olha, afinal estou aqui a fazer um bom trabalho, estão a focar-se nos maiores problemas das pessoas, mas não estão. O que eu vejo é tentar alterar as regras no subsídio de desemprego para continuar a impor salários baixos. Não há melhorias no SNS, aliás, antes pelo contrário. Continua caótico, continua a fechar urgências e continua a haver uma sangria de recursos que vão para o privado.
facilitaram novamente o alojamento local, que está mais montes de países da Europa, cidades dos Estados Unidos com muita pressão turística, estão todos a recuar, estão todos a limitar as regras e nós somos sempre o pacóvio que vai não, venham para aqui, peguem nisto tudo e façam alojamento local. Estamos completamente em contracorrente com as políticas europeias e mundiais. Não percebo sequer como é que passa pela cabeça de alguém que, se Nova Iorque está a limitar o alojamento local e a endurecer bastante as regras, como é que nós achamos que liberar é que é o caminho certo a seguir? Não compreendo, mas o governo, pelos vistos, compreende. Benefícios fiscais para o imobiliário, terminarem com o mecanismo de regularização dos imigrantes, que era a declaração de interesses que já falámos aqui, portanto não vou do pacote de imigração. Sim, não vou repetir tudo o que disse, mas do qual sou muito crítica, e depois apresentam para os jovens uma medida que é completamente irrisória. 2 em cada 3 jovens ganham menos de 1.000 euros e apresentam um IRS jovem que, para quem ganha muito pouco ou para quem ganha o salário mínimo, não tem impacto nenhum, e quando até o próprio FMI, que não pode ser acusado nem suspeito de ser um grande esquerdista, antes pelo contrário, veio dizer que a medida parece ser insuficiente, ineficaz e que será um rombo nas contas que depois não se traduz na melhoria da vida das pessoas. A minha avaliação não é positiva, não vejo aqui nada. Até podia haver, repara, se houvesse alguma medida que eu achasse de facto. Mas eu vejo, dando advogado do diabo, até tenho pessoas, por exemplo, até tenho amigos que são ligados à educação ou mesmo aos polícias, que estão, no fundo, finalmente isto está a ser resolvido. Não é o melhor, não há essa sensação que pode passar para as pessoas, e pode ser bom para o governo, de que as coisas estão a acontecer. Se o resultado é bom ou não, isso são para os próximos 100 dias. Tenho vários familiares que são professores e professoras, com as quais de facto ainda não debati este tema, mas falo-ei durante esta semana e serei a primeira a admitir, se afinal eles me disserem que está tudo muito melhor, serei a primeira a admitir o meu erro. Mas não vejo as pessoas mais felizes, não vejo as pessoas mais esperançosas, não sinto que a vida de alguém esteja melhor, vejo que as pessoas continuam a ter dificuldades, vejo que as pessoas continuam sem conseguir pagar uma renda, não vejo as rendas a baixarem nem o preço das casas a diminuir, vejo que os grandes problemas continuam por resolver, as pessoas não conseguem pagar a casa, o SNS está já há alguns anos, mas cada vez mais à beira do colapso, e não vejo a escola pública. Lá estava, para a semana voltarei a este tema, mas não senti grandes melhorias, e muita gente a dizer que sim, agora é que está com imensa confiança na escola. A minha avaliação é para avaliarmos quê? De 0 a 10? Sim, de 0 a... não sei. 0 a 10? Sim. 2. Sérgio Silva, vamos ver se descemos a nota, se somos negativos ou se subimos. Está Luís Montenegro de facto a resolver os problemas que prometeu que ia resolver, ou faz tudo parte de uma belíssima campanha de marketing? Para ver se se aguentam. Eu acho que ele está a seguir a estratégia que eu defendi. Portanto, não podia... Que eu defendi, não estou a dizer que ele segue a minha estratégia. Eu ainda não falo com ele, aliás. Não, mas ele ouve aqui e depois aplica. Da vez que nos encontramos, da única vez que nos encontramos, que foi no restaurante Último Porto, ele nem sequer me falou. Portanto, cumprimento toda a gente à volta. Vocês conhecem? Não, mas cumprimento toda a gente à volta, é mal criado. Mas eu mesmo achando que uma pessoa é mal criada, e por acaso não foi o único que ele não cumprimentou. Mas isso quem quiser fala de si. Mas a questão é, mesmo quando uma pessoa é mal criada, se a pessoa tiver mérito, eu reconheço. Não vou ser movido pelas minhas antipatias para ter uma opinião diferente. E eu na altura, quando ele estava lá em silêncio e tudo isso, para mim não tinha dúvidas nenhumas que esta tinha que ser a estratégia. Não falar com o Chega, não estou a dizer a nível do trabalho diário parlamentar, mas não ter qualquer tipo de acordo com o Chega e fazer um trabalho hercúleo de resolução de problemas no imediato, porque nunca se sabe quando é que há eleições. E, portanto, era preciso atacar os problemas mais urgentes. Saúde, a questão económica, enfim, a questão da distribuição de riqueza, as pessoas estarem com... Enfim, agora beneficia-se um bocado do abrandamento da inflação, mas a questão da habitação e a questão da imigração. Parecia-me evidente.
que era ir, até porque era grande ameaça à direita de captação de votos e, portanto, isso tinha que ser resolvido. É o que ele está a fazer, portanto, eu seria estúpido se é uma coisa que eu achava que ele devia fazer e estando ele a fazer, que só fosse criticar. Nós estamos numa fase em que ainda é difícil avaliar coisas, porque estamos na fase apenas ainda da implementação. Falta a execução. A execução é fundamental. Tudo isto pode correr muito mal. Mas se calhar o Luís Montenegro nem vai conseguir ver essa execução, porque pode estar Não sei, malas aviadas. Porquê? Porque pode não cumprir o mandato. Não, eu acho... E há coisas que nem se vêem em 4 anos, atenção. Intuitivamente eu diria que se as eleições fossem neste preciso momento, a AD tinha maioria. Deixava-se essas brincadeiras. Mas no início isso. Pedro Nuno Santos não está a mostrar-se nada na oposição, anda para ali de vez em quando, vai visitar uma coisa qualquer e manda uma boquinha. O Chega, para mim, espero eu, está em queda, não é? Porque lá está, porque há um governo de centro-direita que está a enfrentar, depois de anos em que António Costa ignorou, que não há outra expressão, ignorou os problemas. Nós podemos ter soluções para os problemas diferentes, mas ignorar é causador de muito mais, é causador de um problema muito maior. E Costa ignorou. É como que dizer, para aquilo ali está muito quente, não agarra a batata. E agora se fosse. Daí também a minha tese de que ele naquele dia, quando teve aquele parágrafo, conseguiu sair como Guterres, estava num pântano, saiu para melhor e não ficou com o peso que Guterres sempre teve de ter abandonado o país. Este não, foi abandonado, obrigaram-no a abandonar. Mas, portanto, o governo nesse aspecto não está a ignorar. E está a atacar os problemas, o que esvazia um bocado o Chega. Se uma pessoa vê questões judiciais, isso já não tem nada a ver com o governo, mas condenações de corrupção. Agora também Sobrinho e Salgado vão ser julgados. Salgado, a juíza diz que sim senhora que é, porque a doença não... Eu sobre isto já tinha algumas dúvidas, mas não interessa. Estou a dizer isto em termos de o que é que as pessoas entendem quando veem estas notícias. Portanto, a juíza obriga Ricardo Salgado a ir a julgamento. Esvazia o Chega. Política de imigração, com a qual eu concordo, porque é completamente moderada e responde ao problema. Assim seja bem executada. Esvazia o Chega. Portanto, se houvesse agora eleições, eu não tenho praticamente dúvidas de que o resultado seria muito favorável à AD. E eu que votei na AD, voltaria a votar. Talvez fizesse voto nulo, porque votava 2 vezes. Fazia com muita força o coisa, porque acho que de facto... Agora, também para ser justo, só dizer 2 coisas rápidas. Eu concordo com a Maria quando diz que começou mal. Aliás, naquela altura até assustou um pouco quando começaram logo as trapalhadas que vínhamos habituados do governo anterior. Mas também quando não se ouve falar muito dos ministros, até é bom sinal. A minha sensação é a percepção. Hoje estamos a falar muito de sensações, mas... Mas depende, tens tido os ministros todos a falar e a anunciar coisas. Não, mas isso é uma coisa, que é o trabalho deles normal. Mas eu agora estou a falar de gafes, polémicas e assim... Mas tiveste ao início aquela questão também do SNS, agora a do INE mandou lá perto, mas acho... também é verdade, também há outros temas que têm ajudado a agenda do Governo. Por exemplo, o caso de Marcelo, o caso de Lucília Gago, permite que o foco não esteja... Durante um tempo também estamos a entrar no verão... Eu não vi as coisas tanto por aí, não acho que haja aí uma distração, eu vejo mais as coisas por outro lado. Uma distração não quer dizer que seja uma distração premeditada. Não, mas eu acho que dá jeito o foco não está no Governo, porque pode permitir-lhes trabalhar, mas muitas vezes ser bom ou não. Mas muitas vezes os focos estão no Governo porque os governos colocam os focos em si próprios com atrapalhadas, não é? E isso foi o que dissemos no início, o Governo fez isso no início. Pronto, eu não posso dizer assim, mas espera aí, estão a falar tanto da Lucília Gago e não sei o quê, não estão a pôr o foco no Governo, se calhar não há razões para isso. Pronto, e aí é o mérito deles. E é nesse sentido que eu acho que há aqui 2 fatores para este, enfim, sucesso, como digo, sucesso na estratégia e na apresentação de propostas. Temos sempre que deixar em aberto a questão da execução. Como é que vai resultar em termos económicos a política fiscal? Sabemos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas sabemos como correu no Reino Unido a política de Liz Truss. Deu uma asneira completa. Não é que nós tenhamos mais ou menos medidas semelhantes, mas a ideia é esta, a ideia é que temos que esperar pela execução para ver se as medidas tiveram sucesso ou não. Mas há também aqui uma coisa importantíssima a mencionar, e aí até digo com justiça para António Costa, é que o Presidente da República, o nosso Presidente da República, está a deixar este governo trabalhar e não deixava o anterior. E eu acho que isso é de alimentar a justiça em relação ao governo anterior. E também este. Que é um governo de direita? Eu não sei porque é que é. Eu acho que Marcelo não se governa por esquerdas ou direitas, governa-se por ele próprio. Mas a verdade, e eu já reconheci aqui o mérito do governo e de Montenegro, portanto não é com isto que estou a pôr só a responsabilidade ou os louros nesta relação do Presidente da República, mas o Presidente da República está a deixar o governo trabalhar. E o governo anterior não deixou. Jurou-lhes vingança e foi atrás deles, todos os dias.
E isso é fundamental. E não achas que o Governo está a correr um risco de prometer demasiado a muita gente antes dessa tal execução do que falas? Repara, esta é a responsabilidade deles. Eu não tenho os números sequer para ver se vão ter quebras de receitas, é por demais evidente. Estão a fazer apostas e se animam ou não a economia, porque se animar tens receita por outro lado, podes não ter uma quebra de receita, mas é evidente que diretamente quando tu baixas impostos esse é o resultado. É óbvio, mas eu não tenho os números e também não teria a capacidade técnica para as avaliar. Eu confio, em termos de políticas gerais, que isso sim nós podemos sempre analisar, senão também não íamos votar, não é? Se as pessoas não pudessem fazer avaliações, o voto não podia ser universal, porque as pessoas tu não és especialista, então não votas, não é? Em políticas gerais, eu concordo com as medidas. Um alívio fiscal, que acho que é fundamental, também nas empresas, as questões na habitação, parece-me estar aí no sentido correto. A imigração, já disse e repito que acho que sim, que acho que é uma política moderada e que, bem executada, acho que resolve o nosso problema. Portanto, tem tudo, diria eu que tem tudo para ter sucesso na execução. Agora, não depende só do governo. Num país pequeno como o nosso, numa economia minúscula como a nossa, nós dependemos sempre dos ventos, não é? Mesmo quando nós debatemos... Certo, e este agora o vento parece mais ou menos favorável. É isso, mas de um momento para o outro muda. Nós debatemos sempre muito Passos Coelhos e Costas e viragens de páginas e tudo isso. A influência que tem a economia internacional nesse aspecto, quando o Costa entra, foi na altura em que o BCE inverteu completamente a política. Mais uma vez, não se retira mérito a Mário Centeno, o Ronaldo das Finanças, mas há aqui questões que não estão nas nossas mãos. E agora, recentemente, houve a questão da inflação. Portanto, diria que não está a prometer demais, diria que desenhou uma boa estratégia, que a está a cumprir, e para questões de política do país, de estabilidade, de crescimento, de desenvolvimento, eu acho que isso é favorável. Depois, se daqui a 3 anos, ou 2 anos, ou menos tempo, se aparecer um PS com este secretário-geral, eu não acredito, mas se aparecer um PS com boas políticas e com uma boa proposta e com novas ideias, para já acho que estamos bem entregues. Muito bem, então sendo assim vamos mandar as pessoas a um sítio. É como tu quiseres. Olha, então vamos lá mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Olá, bem-vindos de volta. Ainda bem que não se foram embora e agora vamos mandar as pessoas a um sítio. Sim, está mesmo como as pessoas vão embora hoje. Qualquer dia arranja a forma da pessoa ter que dizer qualquer coisa e depois oferece um prémio. Sim, exato. O Zé Pedro gosta muito de mandar as pessoas... Marcou-se como... Ainda está tipo Netflix, ainda está Exato. a ver. O Zé Pedro gosta muito de mandar as pessoas à cozinha e hoje vou mandar as pessoas à cozinha, mas é uma cozinha fictícia. Pronto, estreia hoje, quarta-feira, que é o dia do dia de reflexão, mas também é o dia em que estreia na Disney Plus a 3ª temporada do The Bear. Saca. E são 10 episódios. Eu não vi nenhum. E agora eles vão tenho que ter ligar o teu Disney Plus à minha box. resolver uma coisa muito não complexa, que é fazer um restaurante de fine dining. Eles antes tinham um restaurante de street food, de Olha, sanduíches spoilers! italianas. Não, mas isto já sabia na temporada. Ele escreveu isto no Observador, eu também podes... Não, por acaso Mas tu não achas foi que no eu leio tudo? Expresso. foi no Expresso. Podem comprar o Expresso e ler o artigo, até porque eu falei agora? com os atores, sim. E Faz também com podem qual? ouvir outro dos meus podcasts, que eu tenho cerca de 898, e quem sabe amanhã terei outro. Nunca se sabe. Pronto, estreia hoje, quarta-feira. Maria, vais mandar as pessoas onde? 3 festivais. Meu Deus. É a Live em Évora. Espera, o quê? É a Live. Ah, é do vinho. a Live, Ok. sim. Eugénio... Parece aquela coisa dos jogos EA Sports, também bem. Sim. Ei, Challenging everything. eu consigo imitar, não? Aqui fico nervoso. O EA Live acontece em Évora de 18, 19 e 20, portanto, quinta, sexta e sábado. Quinta-feira, Miguel Araújo e António Zambujo. Dia 19, Marisa. E dia 20, GNR. Vou também mandar as pessoas ao Festival Músicas do Mundo, que acontece em Sines e Porto Covo, de dia 20 a 22. Não são só 2 dias. Não, são 3. muitos. Espera aí. Não, antes eram muitos, era a semana inteira. Eu acho que houve aqui Agora não qualquer sei. coisa que eu vi Já mal. foram tantos dias que eles, pá, malta, não podemos fazer Desculpa, tantos de dias. 20 a 27. 20 a 27. Pois, estás a ver? Nunca fui para casa. Bem parecia que estava a dizer isto mal. É dos que me faltam. 20 a 27. E vou também mandar as pessoas ao Cool Jazz. Dia 19, portanto, sexta, começa com Dino de Santiago e Maro e Rogério Pitomba, trio e progressivo. Dia 21, Wanda Miranda DJ set. Dia 26, Diana Krall e Manuel Oliveira, trio. Diana Krall. Manuel Oliveira Trio.
Eunice Barbosa, Pedro Tenreiro. Dia 27, Marina Sena, Luigi Luna, Samalandra e Sónia Trópicos, peço desculpa. Dia 28, o Anderson fará um DJ set. Dia 30, Fado Freddy's Drop, Expresso Transatlântico, Gisela Mabel e Matilde Castro. Sim, E dia 31, Jamie Cullum, Inês Marques Lucas, Guilherme Melo e a Beatriz Pessoa e Daniel Mota farão um DJ set. Vou também dizer a quem for ao Superbox Super Rock para ir ver os Capitão Fausto amanhã. Amanhã que é? Amanhã que é quinta-feira, dia Porque hoje 18. Hoje é quarta-feira, dia de reflexão. Muito bem. José Pedro Silva, vais mandar... E não me paguem cervejas, desta vez eu não quero, obrigada. Exato. Vou mandar as pessoas ao Festival do Maranhão na Sertã, à Festa do Carapau, na Praia da Vieira, e às festas do Bodo, Que são essas? em Pombal. É uma sorte serem as festas do Bodo, porque se fossem do Bodo. Do Boda era melhor. Ele não sei se ele sabe isto, sabes o que é o Bodo. Bodo? Pronto. Ele disse. Mas isto... Eu não disse. Isto é não, isto não é asneira, é expressão. É. Mas. Dicionário. Não sei. Não está. Não sei Tá, se. tá. Não Não sei se. está. Tá. Não sei se disse, mas as festas do Bodo são em Pombal. Vocês baralharam, mas eu não sei se tinha dito local. Portanto, Maranhos, Carapaus e o Bodo, que é outra coisa. O que é o Bodo? Não me faças essas perguntas. Porque eu acho que as pessoas têm que ir à partida, à descoberta, aliás. A partida também? Sim, mas neste caso específico são umas festas muito conhecidas, tem muita coisa. E depois um filme que eu vi, consegui ver finalmente um filme do princípio ao fim, que é o Desapareceram na Noite, entretém. É um filme que entretém. É assim uma coisa que tu nunca tinhas visto, uma obra-prima, não é. Mas entretém. E o que nós estamos a precisar neste momento é de entretenimento, porque já temos muitas chatices. Muito bem. Oh, Rimo. Entretenimento. Por acaso isto entretém mais ou Espera aí menos. que eu estou a ir aqui ao cozinha. Eu estou a ir ao Pribeirã ver se o Boda está na... Boda, que não é para onde eu mando as pessoas deste podcast. Quer dizer, mando se não ouvirem. Pribeirã. Aí mando. Está feito mais um não dia. está não. Tá, Não está não. Tá, Não está porque não queres ser apanhado a mentir, não é? Não ia dizer, claro que não eu nunca existe. menti Mas na tu foste vida. confirmar se existe Vou Boda, não é? confirmar, ele disse que estava no dicionário. Está feito mais um dia de reflexão. Claro que Temos não. um dia mais, Não está, infelizmente. não está. Vejam todas as plataformas. Hoje é quarta-feira, mas podem ver amanhã que é quinta e depois que é sexta e no resto da semana. Só fala do Beijinhos de casamento. saudinha da boa, digam adeus às pessoas. E para a semana, se calhar, não sei o que é que vai acontecer. Se houvesse Urban Dictionary Nós, em entretanto, Portugal, temos que ir de estava. férias, mas nunca desaparecemos. Beijinhos, adeus, então adeus, adeus, então adeus, adeus. Estás bem com o braço à minha então frente. adeus, O homem não está bem adeus, hoje. adeus. Não, eu estava a pôr o braço à frente. Adeus, adeus, O homem não está adeus, bem. adeus. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o